dentro da coletiva do Roger, um dos principais pontos é justamente o Roger, mesmo diante do cenário de dificuldades e instabilidade, ressaltando que essa desvantagem na tabela gera uma preocupação externa, mas internamente o Inter tem a ideia de que tem o controle de estar com a classificação nas mãos, ou seja, dependendo só dos seus jogos e dos seus resultados para estar na próxima fase da Libertadores. Mas para isso precisa melhorar rendimento e pontuar. Não adianta ter a classificação na mão se não pontuar. O Inter nos últimos, 6 pontos da Libertadores fez 1. E um jogo em casa. Então o Inter precisa pontuar, o Inter precisa melhorar o rendimento. Agora, como fazer isso? O Roger vai ter de encontrar, como ele mesmo disse, buscar soluções, não tem outra saída. Buscar outras alternativas. Hoje o Luca entrou bem, o Luca entrou com muito vigor, com muita vitalidade, ele é um jogador de muito vigor. Me parece que ele ganhou um pouco mais de malícia, o Roger vinha trabalhando isso com ele, o Roger cobrava isso dele, de ter malícia, de ir para o confronto com o zagueiro, de não sentir o primeiro tranco do zagueiro, não ser intimidado, e o Luca me pareceu um pouco mais maduro, é um jogador que daqui a pouco, com confiança, com o time mais ajustado, pode dar uma boa resposta. O Luca, da atuação do Inter que não foi uma boa atuação, esteve longe disso, o Luca foi talvez a única boa notícia, né? Porque ele entrou bem e o Inter vai precisar dele. Agora tem que buscar soluções, precisa de hora jogar. O Inter parou de jogar, o Inter deixou de produzir, o Inter está levando gols e não está fazendo gols, e era um time que levava poucos gols e que tinha um ataque muito mais produtivo, principalmente aquele ataque da reta final do ano passado. Só que a reta final do ano passado, isso passa batido por muita gente, o Inter jogava domingo a domingo. E o Inter de quarta a domingo, ele sente demais. E por isso o rendimento está caindo. O Roger, inclusive na entrevista, trata disso, Jorge. E aí, Vaguinha? Não, eu discordo um pouco do Léo. A questão física, é claro que ela é importante. Só que o jogo começa 0-0 com todo mundo nas mesmas condições. E aí a postura do time é uma postura de... O Roger fala em jogo físico, Léo. O Roger fala eu imaginei um jogo físico. Se tu não tem físico, tu tem que ficar com a bola. E aí ele escala um time pra não ficar com a bola. Aí ele escalou o Bruno Henrique, que nunca jogou com ele naquele lado ali. Nunca jogou com o Roger. Eu acho que nem no Palmeiras ele jogou nessa posição. O Roger, ele tá passando por um momento de instabilidade como técnico do Inter. O Inter tinha perdido um jogo na temporada, que foi contra o Palmeiras. E o Roger parece que perdeu a mão do time sem necessidade. Mudou o esquema, 3-5-2. Agora botou um esquema com 3 volantes. Então tem problema do seu treinador, de concepção de jogo do seu treinador. Tem tudo isso, é uma soma. Não tem assim, um único responsável pelo momento de oscilação do Inter. Não tem. É uma soma de fatores. Concordo com tudo que disse o Léo. Questão física, quando tu precisa mexer, os jogadores não são os mesmos, não conseguem manter o mesmo rendimento. Os jogadores que estão atuando em mais de uma competição, na hora do aperto, na hora de um jogo de um nível mais elevado, eles vão cair. Concordo com tudo isso. Se tu sabe, tu é o comandante, tu sabe, apoia no modelo de jogo que funcionou. Qual é o modelo? Se ele não tivesse o jogador, como ele não teve, praticamente durante todo o Campeonato Gaúcho, ele não teve um meia que jogasse aberto para segurar o jogo, para criar jogada por dentro, para fazer ultrapassagem do lateral, que é o caso do Gabriel Carvalho e também do Tabata, que é o que está à disposição agora. Se ele tinha o Tabata para começar o jogo, por que ele não botou o Tabata? Porque o Tabata não foi bem contra o Palmeiras. Poxa, o Palmeiras marcou muito forte o Inter. Natural que o rendimento dos jogadores não fosse o mesmo, não fosse o ideal. Apoia no modelo de jogo que deu certo. O Roger se mostrou instável no momento onde o time precisava muito dele. Eu estou colocando aqui a maior parcela de responsabilidade na comanda do Roger, mas não é só ele. Não existe, como eu disse, não tem um responsável só. Tem muitos jogadores jogando muito pouco. Além da questão física, jogando muito pouco. Quando tem a bola no pé, não consegue acertar o passe. E aí não é problema físico. É desleixo. Olha, hoje ficou evidente
uma situação envolvendo o Ener Valencia, que de novo eu falo aqui, tomara que ele possa se recuperar, tá? Tem muita gente aí comemorando que ele se machucou, isso não existe, tá? Isso não existe. O jogador tá... a pior coisa que tem para um profissional é não poder exercer a sua profissão. Então tomara que ele possa se recuperar. Mas ficou evidente uma situação de envolvimento com o jogo quando tá o Ener Valencia em campo e quando entra um qualquer. Sem menosprezar o Luca, mas eu não posso depender do Luca para ser campeão da Libertadores, gente. E o que é pior, o Luca melhorou o time. O que é pior não, o que é melhor, melhorou o time. Por quê? Porque teve simplesmente um pouco mais de vontade para jogar futebol. Vontade, entrega, respeito, amor pela camisa do Inter. E o Inter melhorou e jogou mais bola, né? Porque conseguiu dominar, conseguiu finalizar, conseguiu criar situação de perigo. Então tem outros fatores também que é preciso melhorar, porque senão quinta-feira nós estamos fora da Libertadores. Quinta-feira que vem nós podemos ficar de fora da Libertadores da América, gente. É preciso acordar. É preciso que todo mundo converse. Bom, contra o Botafogo, esquece, né? Esquece o Campeonato Brasileiro. Estão perguntando aí o que tem que fazer contra o Botafogo no sintético. Preserva todo mundo. Rifa esse jogo. O Léo gosta de utilizar essa expressão. Rifa Inter e Botafogo. E se prepara para jogar uma decisão no Uruguai. Com relação às individualidades do Inter. Porque se o Inter tá mal coletivamente, as individualidades que recentemente iam muito bem, que eram destaque, elas estão muito mal. O Valencia, por exemplo, hoje, Valencia mal no jogo, saiu machucado, e o Luca, que eu não sei quando é que tinha sido o último jogo dele, Bertoncello. Caxias. Em março. Em semifinal março? do Gauchão contra o Caxias. Em março o Luca tinha jogado pela última vez? Como titular, não. Esquece. Como ele titular entrou no ano no segundo passado. tempo. Isso. Né? Porque Imagina. ele entrou. Né, E aí o Luca entra no lugar do Valencia e o Luca melhora ofensivamente as produções do Inter, mesmo estando tanto tempo sem jogar, para dar uma ideia do quanto o Valencia estava devendo no jogo de hoje. Bom, Bernabei. O que o Bernabei errou hoje, Leonardo, falhas de marcação, erros de passe, tem uma entregada que ele dá um toque de cabeça para trás que é assim, primário. É inacreditável o erro cometido pelo Bernabei. Quando muitas individualidades estão abaixo, tem problema de coletivo. Bom, aí eu vou ir no pique aqui, Leonardo. Se tu discordar de alguma coisa, por favor, tu entra. Vitão, mal. Vitor Gabriel, mal. Falhando também defensivamente. Bom, Pior em campo. E o Vitão, nem o Vitão se salvou. O Vitão é talvez o jogador mais regular do Inter nos últimos 18 meses. Junto com o Alan Patrick. Bom, o Aguirre sofreu o pênalti, mas foi mal. O Bruno Henrique fora do lugar, muito mal. Thiago Maia também, mal. Wesley não consegue ser aquele jogador vertical de vitória pessoal. Alan Patrick fez o gol de pênalti, mas o que errou de passe e também o que errou na saída de jogo, dando contra-ataques para o adversário, Alan Patrick, foi impressionante. E aí, para fechar, né, talvez eu tenha esquecido de alguém aqui, mas o Roger parece que tá precisando encontrar soluções e voltar a ter o controle das situações, hein, Leonardo? É que assim, Roger, eu te chamar de Roger. É que assim, Jory, tem uma conjugação de fatores. Não é coincidência que o rendimento do Inter começa a cair quando muda a turma. Uma coisa é enfrentar com todo o respeito, os caras fazem um trabalho lá, hercúleo e batalha, mas uma coisa é diferente enfrentar o São Luís, enfrentar o Caxias, enfrentar o Grêmio que está se reestruturando e a gente está vendo o que está acontecendo com o Grêmio, e o Grêmio neste ano não se encontrou e está mexendo no time, então um time que está muito distante do nível que já teve, e aí por aí vai. O São José mudou a turma.